Pouca gente fala sobre isso, mas a verdade é que para você chegar onde você quer chegar, seja ser bem-sucedido, ou seja, alcançar algum objetivo, você vai ter que pagar um preço muito grande. E esse preço ele é pago diariamente e não adianta você achar que você vai economizar dinheiro nas coisas simples como o cafezinho, que tudo vai ficar fácil para você ficar rico no longo prazo. E não é desse jeito que funciona. Meus amigos, eu estou aqui diretamente de Business Bay Canyon, um restaurante aqui que eu gosto de vir para tomar um café aos finais de semana, algo que tenha alguma cafeína e que seja gelado, seja um frappuccino ou um Spanish latte para quem conhece. E basicamente é um lugar muito bom para você ter ali uma vibe de estar em Dubai. Realmente tem a vista do Burj Khalifa aqui, tem a arquitetura fenomenal dos prédios e tudo isso, e você pode curtir muito aqui com esse mindset. Mas o tema principal que eu tô gravando esse vídeo aqui, porque eu venho nesse café aqui, vou em outros também, eu tento sempre variar, mas é porque a última vez que eu vim aqui, eu conheci mais pessoas, eu fiz mais network, eu aumentei a minha rede de contatos. E não foi barato para estar aqui, não foi algo simples. Primeiro que eu já estou em Dubai, né? Eu sou brasileiro, então não foi barato para eu chegar em Dubai. Eu já paguei um preço muito grande, financeiro. Estou falando aqui o preço do café. O café aqui é relativamente caro, se for comparar com a cafeteria ali da esquina que vende o chazinho indiano de 2 dirhams, 3 dirhams, talvez 4. E aqui você vai pagar aí no Spanish Latte uns 25 dirhams, 10 vezes o preço. Mas é um lugar bem frequentado. E eu estou falando isso por quê? Porque para você chegar em qualquer lugar, qualquer posição, de você estar bem posicionado, com as pessoas certas, nos lugares certos, com as pessoas que vão te abrir mais portas, você vai ter que pagar um preço muito grande por esse network, por essas informações e por esses lugares. Então não é algo que você vai conseguir atingir de primeira. Não, é uma trajetória, é tudo sobre o processo também, né? Então, por que eu falei que já foi caro para eu estar aqui em Dubai? Porque para eu ter um nível de consciência que eu tenho hoje, para eu ter essa curva de aprendizado todo sobre saber morar sozinho, saber trabalhar aqui, saber pagar as minhas contas, resolver os meus problemas burocráticos, sejam eles de conta no banco, sejam eles na alfândega, sejam eles virem parar aqui em Dubai, viajar o mundo como um todo, entender todas essas questões de visto, entender todas essas questões de se portar e sobreviver, gastando pouco e vivendo bem, comendo bem, praticando exercícios e esportes físicos, porque você paga diversos preços diariamente. E vou falar aqui de alguns tipos de preço que você pode pagar. Você pode pagar, primeiramente, o preço financeiro, que você vai pagar para estar num lugar, para estar com as pessoas, para fazer ali essas conexões, mas não é só o preço que vai traçar o destino dessas conexões também. As conexões são naturais, são algo rotineiro que você cria ao longo do tempo. Não é algo que você vai ser uma pessoa pela primeira vez no lugar e vai ficar super amiga. Não, você vai construindo. As pessoas vão começar a te respeitar pelo que você faz, seja se você cria conteúdo, faz vídeos todo dia, elas vão reconhecer que você está postando todo dia, está se empenhando. Se você é um atleta e treina diariamente, se você trabalha muito, se esforça muito, as pessoas reconhecem e começam a te respeitar, porque você vai ganhando mais posições no jogo da vida, você vai ficando um cara mais caro e com um nível mais difícil de ser atingido. E esse é o primeiro preço que eu quero falar. O outro preço também que eu já acabei citando é o preço físico, que você vai ter que pagar, seja vir para cá andando, correndo, seja pulando, fazendo academia para conseguir um shape e as pessoas te olharem por outro ângulo, na sua visão física, seja ele você ficar mais bonito ou algo do tipo, ficar numa forma física melhor, ou até mesmo o preço mental que você paga diariamente de trabalhar todos os dias, de malhar todos os dias, de se esforçar diariamente, e também os preços emocionais, né, os sacrifícios de, como é o meu caso, ficar longe da família, ficar longe de amigos, ficar longe de pessoas, ficar em lugares novos onde você não conhece. O ser humano, ele estranha e teme muitas vezes o desconhecido. O que a gente não conhece é mais difícil, o que a gente nunca fez é mais complicado pra gente do que algo que a gente já fez em si, mas o segredo está em continuar na trajetória dia após dia pagando o preço. E esse preço, é claro, você tentar economizar sempre, porque a gente tem recursos finitos para todas as vontades que a gente tem.
Então eu particularmente economizo ao máximo que eu posso, eu sou um cara relativamente pão duro, eu não deixo de fazer nada, eu acho que é essencial, eu priorizo muitas coisas na minha vida, então tem coisas que eu não abro mão e eu pago o preço por isso, às vezes até mais, e tem coisas que eu acho irrelevantes, que eu não gosto de pagar para ter acesso. E esse acesso, ele é a chave de tudo. Você priorizar os seus gastos e ver o que você realmente tem interesse em atingir e ver se aquilo vai te levar lá, se você está disposto a pagar o preço e também se você quer. Tem gente que realmente não quer pagar o preço, quer ficar em casa, quer continuar a mesma vida que já tem. Então não tem nada de errado nisso, muitas pessoas podem querer viver dessa maneira, temos que respeitar. Tem pessoas que são muito ambiciosas e pagam preços muito altos por isso, e a gente tem que saber respeitar também porque as consequências são altas. Você paga preço, você recebe também coisas proporcionais, então nós temos que ter essa balança e saber equilibrar tudo que está acontecendo. E para você conseguir cada dia mais pagar um preço melhor por isso, para você ter mais facilidade em ter acesso a essas coisas que eu citei, conexões, lugares, informações, aumentar a sua curva de aprendizado, você vai ter que sair de casa. Você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que sair do seu quarto, da sua série da Netflix, da casa do seu pai, da sua mãe, vai ter que sair de onde quer que você esteja habituado a estar. Porque quando a gente fica em um lugar que a gente está habituado a estar, a gente passa a se sentir protegido por aquela bolha que a gente cria, aquele ambiente fica confortável para a gente. Então, a gente passa a se acomodar. Você não expande a sua mente, você não vê novos horizontes. Eu falo horizontes assim um pouco abstratos, mas falando de informações novas. O que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão comendo, o que elas estão enxergando, o que elas estão pagando para aquilo, quanto elas pagaram para aquilo, seja financeiramente, o quanto você também está vendo ali aqueles horizontes se abrindo para você, a maneira que você aprende a se comportar, seja ser educado, seja fazer novas habilidades de comunicação, seja fazer novos modos de se tratar outras pessoas. Você pode desenvolver isso, são habilidades que você precisa estar na rua, saber conversar, fazer conexões, saber chegar num lugar se o preço é muito alto, você saber falar não, falar que aquilo não é para você, saber o que é para você e o que não é para você. Então você entender a sua vida e o que você tem que fazer para alcançar esse objetivo. E ficar dentro de casa te limita muito, porque você não consegue elaborar mais de uma informação ao mesmo tempo. Você já elaborou todas as informações que estão ali na sua casa, ao seu redor, e você precisa elaborar novas informações que você não viu ainda, que você não sabe como funciona no mundo. Às vezes a gente estranha, dá medo, é difícil lidar com algumas situações que a gente nunca passou, mas a gente tem que saber como encarar elas, e quanto mais você gastar, mais coisa você perder, mais você errar, mais você vai ter capacidade de trazer essa bagagem com você para que no futuro você já tenha passado por tudo aquilo e a chave vai virar de uma hora para outra. Quando você perceber, você já sabe fazer aquilo e o processo só está ali colhendo os frutos de tudo que você pagou ao longo do tempo para conquistar aquilo. Então é relativamente algo bem justo de ser compreendido e muito tranquilo, mas as pessoas acabam não compreendendo por terem desejos instantâneos, por quererem aquilo na mesma hora. E não é assim que as coisas funcionam, infelizmente. Todas as pessoas querem muitas coisas ao mesmo tempo e a gente tem recursos finitos. Não é possível todas as pessoas terem tudo no mundo, então você tem que pagar preços diariamente. Então saiba muito bem com o que você vai economizar, o que vai te fazer bem fisicamente. Eu recomendo não gastar dinheiro com porcaria, com fast food, com comidas que não fazem bem para a sua saúde. Também não gastar dinheiro em excesso com bebidas, drogas e coisas que podem tirar a sua concentração e o seu foco ali. Priorize aquilo que você realmente acha importante, que você acha que vai fazer diferença. Vá a um restaurante diferente, vá a um lugar diferente, com pessoas diferentes, vá fazer coisas diferentes, né? Você vai pagar caro muitas vezes, chegar num lugar talvez você não tenha dinheiro para pagar, vai ter que dar um jeito, mas você vai estar ali se esforçando e, mais importante, saia de casa, faça os programas que estão ali ao seu alcance, em lugares que você nunca foi e nunca também
fez para saber o que está acontecendo. E você vai abrindo suas portas e quando você vê, está tudo aberto para você, você já tem conexões feitas, tem muitas facilidades na vida, muitas coisas vão facilitar ainda mais pelas pessoas que você conhece, os lugares que você já foi e tudo que você já construiu nesse meio tempo. E basicamente é isso, fica aí com a ideia e com essas dicas que eu passei. Quanto mais você frequentar lugares, mais você vai saber se comportar, vai saber tomar decisões, vai saber o que é melhor para você, o que não é, vai saber o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão pensando, o que elas querem fazer, como o mundo está se movimentando. É importante a gente saber viver dessa maneira e não ficar só seguindo o caminho de outras pessoas. Muita gente promete muita coisa aí no digital, coisas que são impossíveis de serem alcançadas e elas alcançarem porque passaram isso para vocês, então é meio complicado. Mas vai lá ver o card, tem muita coisa legal aqui no canal. Já falei sobre que não existe certo e errado na vida, vai lá ver o vídeo, tá muito bom essa ideia que eu passei. E vai ver também eu falando sobre como funciona as distrações e por que você não consegue atingir o lugar que você quer. Show? Vou ficando por aqui. Valeu, meus amigos. Se inscreve aí no canal e fui!